Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Raquel Teixeira, eu sou fisioterapeuta formada pela UFMG em 2011. Eu tenho pós-graduação em fisioterapia hospitalar por 2013 e 2014 e mestrado em ciências da reabilitação. Atualmente eu trabalho em 2 hospitais no setor de terapia intensiva da rede pública de saúde. Qual é o papel do fisioterapeuta na terapia intensiva? A atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva, ela está balizada pela RDC 07 de 2010, que estabelece tanto parâmetros quantitativos de quantidade de profissionais por leitos, quanto os requisitos mínimos para atuação no setor. O fisioterapeuta da terapia intensiva, ele compartilha a responsabilidade da ventilação mecânica junto aos outros profissionais, principalmente ao médico, quanto a esse suporte mecânico invasivo. Mas é de plena responsabilidade do fisioterapeuta esse ajuste da ventilação mecânica de forma que ela seja mais confortável e menos lesiva ao paciente possível. E também essa forma de retirada dessa ventilação, o desmame, o processo de extubação, seja de forma mais precoce possível, evitando complicações para o paciente. Além disso, sabe-se que a condição de ficar deitado no leito por muito tempo, o uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares provocam danos ao sistema músculo-esquelético. Então, a função do fisioterapeuta também é atuar de forma a minimizar essas perdas, reduzindo alterações que porventura possam causar, como a polineuropatia do doente crítico e outras lesões de posicionamentos por muito tempo. Então, o fisioterapeuta ele tem essa missão de retirar o paciente do leito de forma que tenha menos comprometimento e mais rápida possível. Qual foi a mudança do papel do fisioterapeuta durante a pandemia? Durante a pandemia do Covid-19, que nós ainda estamos vivendo, infelizmente essa segunda onda com aumento de casos assim assustadores, que vão em perspectiva de piorar ainda um pouquinho, a nossa atuação não mudou muita coisa, A gente sempre estava inserido ali, a diferença é que existem algumas mudanças agora pela própria divulgação da mídia, o reconhecimento da sociedade, da atuação do profissional fisioterapeuta. Então, algumas políticas estão tentando ser mudadas, como a sugestão de atuação 24 horas, não são todos os hospitais, os 2 hospitais que eu trabalho atualmente já são 24 horas, alguns serviços já têm essa rotina, mas por lei é obrigado a um profissional a cada 18 horas. E devido a essa necessidade muito grande da presença desse profissional 24 horas nas terapias intensivas, pela gravidade dos pacientes, esse difícil manejo ventilatório, tem se discutido a obrigatoriedade do fisioterapeuta 24 horas. Em Minas Gerais, a lei não foi votada como 24 horas obrigatório, mas uma recomendação de 24 horas. É uma diferença, entre obrigatório e recomendado, mas já estamos num caminho, Então, na pandemia, a nossa ação ela foi divulgada tanto pela sociedade civil, como pelas sociedades científicas e pela mídia. Como a especialização é realizada e qual é o seu tempo de duração? A pós-graduação para trabalhar na terapia intensiva, ela pode ser, depende de cada hospital que eles elegem, qual que pode ser, mas principalmente pela associação da Sobrafir, são as áreas correlatas, Terapia intensiva, fisioterapia respiratória ou cardiorrespiratória. Eu tenho fisioterapia hospitalar. É uma pós-graduação que é muito comum em São Paulo, eu fiz a minha em Contagem, e que ela abrange todos os setores de atendimento do hospital, mas a Sobrafir não reconhece como área correlata. Isso não impede a sua atuação, só que mas você também não recebe o título de especialista após fazer a especialização, você tem pós-graduação. Pelo COFITO, você só é especialista, pode realizar a prova de especialidade de título, que é como se fosse uma prova da OAB, que você faz ao longo do tempo, após você ter uma prática, registrada que você teve, um tempo de atuação mínimo, publicações na área,
e associada a essa pós, você tem uma pontuação mínima que é exigida no edital, que só assim você pode fazer a prova para adquirir o título de especialista, tanto na terapia intensiva, na cardio, na vascular e na respiratória. Então tem essa diferença de possuir um título, né, que antes era a especialização, né, na fisioterapia considerada pós-graduação, e depois que você faz a prova de título de especialista, que você recebe esse título de especialista em determinada área. Como está esse processo de mudança da especialização para ter esse título, os hospitais ainda aceitam os profissionais que não têm o título oficial do COFITO, né? Tá esse processo de transição aí para realizar a prova. Infelizmente, no ano que eu tinha pontuação mínima seria o ano passado, e que eu iria fazer a prova, mas foi cancelada. Agora nós só teremos prova em 2022, mas ainda não está definida. Como é o mercado de trabalho? É muito concorrido? O mercado de trabalho na terapia intensiva é um mercado muito bom, né? Desde antes da pandemia, a gente já tinha, nunca faltou trabalho, né? Eu nunca fiquei desempregada. E pelo contrário, sempre tem profissionais indicando você para trabalhar em outros, mas você chega um limite. Eu tenho colegas que trabalham em 4 hospitais, é muita loucura, né? Então, o ano passado, no meio da pandemia, eu estava terminando o mestrado, eu fiquei só em um, mas eu fiquei com o coração apertado, porque eu vendo colegas trabalhando em 4, eu falei, gente, eu preciso trabalhar mais em um. Mas aí que acabou o mestrado, eu voltei para trabalhar em 2. Qual é a carga horária de trabalho? Pelo CREFITO, pelo COFITO, a carga horária semanal do fisioterapeuta é 30 horas, né? Só que essa 30 horas é em um contrato. Você não te impede de trabalhar em outros, mas você tem que saber que vai ser um desgaste dobrado, triplicado, dependendo da quantidade de hospitais que você resolver trabalhar, né? Eu atualmente eu trabalho em 2, sendo que em um deles a carga horária é flexível, não tenho a obrigatoriedade de fazer essas 30 horas semanais. Eu faço a quantidade de plantões que eu me disponho a fazer pelo formato de contrato que é feito. Qual é a média salarial que o intensivista recebe? O salário ele varia muito da instituição a qual você está vinculado, né? Mas eu acredito que a média salarial seja entre 2.500 a uns 5 e alguma coisa, com uma média aí de 4.700, que foi o que o Ministério da Saúde estava oferecendo para os fisioterapeutas que tivessem interesse em trabalhar no Acre, quando estava naquela crise de falta de oxigênio. Então fica mais ou menos por isso aí que a gente tem uma noção. É permitido que o fisioterapeuta atue em mais de um hospital? É permitido ao fisioterapeuta trabalhar em mais de um hospital, igual eu trabalho, desde que em cada instituição você faça no máximo 30 horas semanais. O fisioterapeuta intensivista é responsável por aproximadamente quantos pacientes? Pela RDC 07, o fisioterapeuta é responsável por 10 pacientes no período do seu plantão, né? Por 10 leitos, né? Não necessariamente pacientes. O meu CTI ele tem 10 leitos, eu sou responsável por esses 10 leitos. Contudo, na pandemia, devido ao desgaste e à demanda que está sendo necessária, os hospitais eles estão colocando mais profissionais para diluir um pouco, né? Então, eles estão tentando, dentro do possível, evitar ao máximo que o fisioterapeuta fica muito sobrecarregado. Um dos hospitais que eu trabalho, ele consegue dividir bem aí, colocando em torno de 6, 7 pacientes por profissional. Mas a gente sabe que eles colocam o máximo possível, por quê? Porque como nós estamos expostos, nós podemos pegar o Covid a qualquer momento para não desfalcar, porque um CTI que tem 40 leitos precisaria de 4 fisioterapeutas numa noite. Se eu pego o Covid, meus 3 colegas vão ter que substituir, né? Vão ter que tentar cobrir aí. E além disso, vai ser contra a lei. Então, eles tentam colocar 5 para que, se um tiver de atestado, eles consigam estar dentro da lei. Não é uma bondade expressa assim que o hospital faz, mas é uma forma de tentar compensar esse desgaste que a gente está tendo aí na Covid. Como lidar com a perda do paciente? Com o tempo, se torna menos dolorido?
É o que muitos imaginam, é que na terapia intensiva a gente lida com muitas mortes, né? Só que não são tantas assim. É uma média de... A taxa de mortalidade numa terapia intensiva COVID, no hospital que eu trabalho no último mês, foi de 33%. Então, um terço dos pacientes que entram lá falecem, né? Não são tantas mortes quanto se espera, né? Muitas famílias pensam que quando vai entrar para o CTI, vai sair de lá morto, né? O CTI é um local onde o paciente tem a possibilidade de sair. Se ele está muito grave, se ele tem muitas comorbidades, que a terapia intensiva às vezes vai prolongar ainda mais esse sofrimento, normalmente o paciente ele não é elencado para subir para o CTI, né? Então, a gente não tem uma taxa de mortalidade muito alta, é semelhante ao setor de emergência, da internação um pouco menor a taxa de mortalidade. A gente tem uma taxa de mortalidade alta comparado a um setor de uma enfermaria menos crítica, a um bloco cirúrgico, porque os pacientes quase nunca morrem no bloco por uma questão de o hospital perder muito dinheiro, então sobem rapidamente com o paciente para o CTI para que ele faleça lá. Então, esse é um caso específico, só porque o hospital perde muito dinheiro quando um paciente morre numa mesa do bloco cirúrgico. Então, esse é o único caso que o paciente que está com uma morte iminente sobe e bem rápido para o CTI. Mas, em geral, o CTI é um local que a pessoa tem possibilidade de sair dali. Mas a morte, a perda de um paciente, no início é bem sentido, né? O primeiro paciente que você vê a morte ali muito perto, que você tem essa vivência, é muito sentida, mas com o tempo você passa a lidar melhor com isso. Não é que a gente fica sem coração, brincadeira, eu já não tenho mesmo, então eu não ia ficar sem. Mas, brincando, com o tempo a gente acaba, infelizmente, banalizando a morte, né? Vai fazendo parte da nossa rotina. Mas sempre tem alguns pacientes que tocam mais nosso coração, né? Quando a gente vai entubar algum paciente, principalmente agora no Covid, que eles já te olham com o olho arregalado, segura na sua mão, você lá tentando falar, nossa, a gente vai te ajudar a respirar melhor, para você descansar um pouco. Mas eles já sabem, né? Eles já estão escutando muito aí que quando desce pro CTI a Covid vai ganhar um tubo. Então muitos pegam no seu braço assim, segura, por favor, eu tenho família, né? Então é bem complicado. E quando algum paciente fica mais tempo, né, internado, você acaba pegando um vínculo aí. Quando você perde esse paciente é um sofrimento muito grande. Mas a gente acaba não levando isso para casa, a gente acaba acostumando ali. Quais são os materiais utilizados para aplicar as técnicas de sua especialização? Os materiais utilizados na terapia intensiva são os mais diversos possíveis, né? Obviamente, nós temos que dominar e entender o ventilador mecânico, né? Com todas as suas variáveis que aparecem, todos os gráficos. Então, é função do fisioterapeuta conhecer muito bem isso. Além disso, a gente tem outros materiais, como da própria fisioterapia respiratória mesmo, que a gente utiliza, né, os incentivadores, os fortalecedores. Os materiais utilizados na terapia intensiva são basicamente os que são utilizados na fisioterapia respiratória ambulatorial, né, os fortalecedores musculares, os manovacômetros, então são esses da área da respiratório e também os da área da ortopedia, né? As fitas elásticas, o cicloergômetro e principalmente na terapia intensiva nós temos esse diferencial que basicamente nós usamos, que é o ventilador mecânico. Então, cabe ao fisioterapeuta da terapia intensiva dominar muito bem, né, o que ele está fazendo, né? Não é só chegar lá e apertar o botãozinho e mudar valor. Ele tem que entender o gráfico, ele tem que entender qual é aquela relação, que aquela alteração numa curvinha do gráfico pode estar levando ao paciente. Então, eu diria que o principal nosso é o ventilador mecânico, mas nós temos outros instrumentos, como estimuladores de tosse, para tosse assistida, né, uma máquina que auxilia a expulsão da secreção, mas que também ele pode ser usado na fisioterapia respiratória. Então, eu diria assim,
Nós usamos os materiais que a fisioterapia respiratória ambulatorial usa, os materiais que a ortopedia usa mais simples, né, os halteres, as faixas elásticas e o ciclo ergômetro e o ventilador mecânico. Como é trabalhar com profissionais de áreas diversas dentro da UTI? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com terapia intensiva, não sei se é porque eu tenho uma leve característica perfeccionista, mas isso acalma um pouco o perfeccionista, é que nós temos tudo na mão, né? Tudo que nós precisamos está muito perto. Por ser um setor fechado, as equipes trabalham muito próximas umas às outras e isso facilita, né? Tanto que quando você precisa retirar um paciente do leito, a enfermeira responsável está ali do lado e o médico, você já discute ali na corrida de leito, olha, então para isso hoje nós precisamos adiantar o banho do paciente, adiantar um determinado procedimento, porque o objetivo do paciente hoje é sair do leito e ficar sentado na poltrona ou fazer o ciclo ergômetro. Então, por ser um setor fechado, é muito mais fácil contornar e controlar essas atitudes, porque numa enfermaria do hospital, você tem que sair, descer 3 andares para procurar o médico, para você discutir uma conduta, aí depois você tem que achar a enfermeira para falar, olha, ficou decidido isso e isso. Não, terapia intensiva é um setor que a gente consegue conversar com as demais profissões de modo muito fácil, né? Tantas outras profissões que não ficam ali às 24 horas, né? Como o fisioterapeuta, a enfermagem com os enfermeiros e os técnicos, e a equipe da medicina, mas a gente consegue conversar muito fácil com a fono quando ela chega, com a TO quando ela vem atuar, então é muito tranquilo. Essas corridas de leito normalmente ocorrem pela manhã ou durante o plantão diurno para orientar essas ações ao longo do dia e da noite. Então, como plantonista noturno que eu sou, eu chego, eu leio quais são as condutas programadas para o paciente e a gente mantém devido ao que foi discutido na corrida de leito. Então, um plantonista noturno, ele tem principalmente a função de estabilizar, né, um paciente que foi admitido para que no outro dia seja discutido essas condutas de tirar do leito, de mobilização do leito e manter o que foi discutido. O plantonista noturno, devido à quantidade de intercorrências que nós temos e ter uma equipe um pouco reduzida à noite, nós ficamos mais para um atendimento básico, nós realizamos um atendimento básico à noite e ficamos para intercorrências, como paradas cardíacas, admissão de novos pacientes, uma necessidade de um paciente que durante o dia foi estubado e à noite teve a necessidade de ser entubado. Mas é muito mais tranquilo você atuar num setor fechado, né? Eu gosto muito, é o que eu prefiro. Eu não gosto de atuar na enfermaria, porque eu tenho que ficar procurando atrás, sair correndo atrás dos outros profissionais para discussão. Então, essa é uma grande vantagem do setor de terapia intensiva. Para o estudante que deseja seguir essa área, no que ele deve focar em sua graduação? Para quem aí decidiu, achou legal que eu falei, né? Então, para focar na faculdade, eu diria que para ser um bom fisioterapeuta respiratório, você tem que focar em alguma coisa desde antes da faculdade, né? Focar em gráficos, né? Você tem que ser muito bom em gráficos, mas se você ainda tem dificuldade, então perca a esperança, ainda dá tempo. E na faculdade eu orientaria a prestar mais atenção em todas as áreas, porque você vai precisar de mobilizar o paciente, de retirar ele do leito quanto antes, então a ortopedia não é totalmente desnecessária, mas também você não é obrigada a saber os nomes, né, do manguito rotador do não sei o que. Então, quem tem interesse em seguir a terapia intensiva na faculdade deve focar em quê? Olha, sinceramente, quando eu fiz faculdade, por contradição e ironia, as 2 piores matérias que eu tive na faculdade foram as que eu trabalhei. Eu trabalhei em neuroinfantil, que foi minha pior nota, e terapia intensiva, que foi minha segunda pior nota na graduação. Isso não quer ser um definidor do seu futuro, né? Mas se você pode focar e já quer focar desde já, então seria a matéria de respiratório, né, de cardio e de terapia intensiva, se ainda no currículo novo de vocês tiver essa matéria. Então, são as principais por ser áreas correlatas,
mas também você tem que ter um pouquinho de conhecimento da neuro, né, da ortopedia, mas só um pouquinho para você conseguir atuar direitinho lá no setor. Mas é o que eu digo, né? Se você tem o interesse em seguir a área, a sua força de vontade vai superar as suas dificuldades. Então, apesar de eu ter tido a menor nota na graduação, é a área que eu consegui me destacar profissionalmente e que eu sigo hoje, né? E isso não é um definidor. Eu fui muito mal em ortopedia, eu nunca vou conseguir ser um ortopedista. Não é isso, né? A graduação, às vezes, você está passando por um mau momento familiar, não está passando por um mau momento pessoal, e isso não vai ser o definidor do seu futuro, né? Você tem que estudar. Mas para você ser um bom fisioterapeuta em terapia intensiva, você tem que saber muito de fisiologia, né? A fisiologia que domina tudo, que domina a sua atuação e controle do ventilador mecânico. Então, se eu pudesse sugerir mais uma matéria aí, seria fisiologia, né? Já começar a ler o livro do West de fisiologia pulmonar desde já e decorar ele, que aí você vai ser um bom fisioterapeuta da terapia intensiva. E por fim, a minha dica para quem quer seguir essa área é saber, né? Eu quero que vocês saibam que se você assumir o compromisso de trabalhar no plantão noturno no dia 24 de dezembro, você tem que ter essa responsabilidade, né, de ir trabalhar. Então, o fisioterapeuta, principalmente o plantonista, ele tem que ter essa abdicação por eventos sociais, por feriados, por final de semana, porque é o horário que você vai estar trabalhando, né? Então, você vai folgar, por exemplo, durante a semana e trabalhar muito no final de semana. Então, uma dica é essa: se você não está disposto a abandonar isso, é melhor nem seguir, do que chegar no dia do seu plantão e falar, não vou trabalhar não ganho advertência, é melhor, porque a festa é mais importante. Então, o plantonista, ele tem que ter essa noção que ele será necessário, né? Você sai da sua casa para cuidar da família do outro, no Natal, do Ano Novo e nos finais de semana. Mas sempre tem um jeitinho, a gente não trabalha em todos também não, mas é uma dica, é saber que você vai ter que ter esse desprendimento, né, dos eventos sociais aí. Então, meus amigos já brincam, a Raquel vai falar que tá de plantão. Eu falo, não, vou estar mesmo. Então, essa parte. Mas uma dica, uma outra dica que eu daria é que estudem, tentem um pouquinho, né? Às vezes no estágio, quando vocês chegarem lá no Risoleta, para eu receber vocês como acadêmicos, muitos chegam com medo, assustados. Tenta, né? Abre o coração e aceita, vamos lá, né? A gente tem esse estágio para cumprir aí e muitos se demonstram ótimos no atendimento, né? Às vezes a teoria assusta muito, mas na hora que você chega para atender, você vê que não é isso tudo, né? Não é essa coisa absurda que você pensa. Então, abre o coração para o estágio, né? E tem essa noção. E além disso, acreditem e defendam a ciência, né? Não está sendo brincadeira, né? As pessoas parecem que está uma disputa política entre eu acredito e eu não acredito, o do Covid, e os números estão só aumentando, né? Se a gente parar para pensar, essa segunda onda que emendou com a primeira aqui no Brasil, de novembro até hoje, levou mais de 100 mil pessoas. E enquanto de fevereiro a novembro do ano passado foram 150 mil. A gente tem uma perspectiva de março ser o pior mês da pandemia, porque as pessoas não estão acreditando, já não usam mais máscara. Então, uma dica principal para vocês conseguirem chegar lá é: usem máscara, acreditem que existe, que não é fácil de atender. Os pacientes não vêm com problemas só respiratórios, eles têm associados problemas cardioembólicos. Então, acreditem, falem para os seus familiares que não é brincadeira, que o Covid existe, use máscara, lavem as mãos, distanciamento social. Eu sei que a juventude aí, as festinhas, né, os encontros estimulam muito, mas tentem ficar em casa, né, o máximo possível, porque a segunda onda está aí e, historicamente, a segunda onda de pandemia é sempre pior. Então, para vocês chegarem lá na frente e me encontrarem no CTI,
Eu estarei fazendo a minha parte e eu espero que vocês façam a de vocês também. Usem máscara, defendam o SUS e acreditem na ciência. Obrigada.